Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Quem quer ouvir a palavra de Deus agora? A voz de Deus. Fica agora em reverência. Amém? Vamos fazer uma oração pelo servo do Senhor. Estende as mãos agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero entregar a vida agora do teu filho nas tuas mãos. Usa ele, Deus, com poder, com autoridade. Dá sabedoria. Pai amado, que sabemos que de nós mesmos somos incapazes, Senhor. Se não for o Senhor o nosso ajudador, o teu Espírito Santo, certamente, Pai amado, não sairá nada de nós. Cobre ele agora com o teu sangue. Eu repreendo agora toda ação do inferno. Qualquer palavra que não for do Senhor agora seja anulada agora, e que ele possa ser usado com autoridade em nome do Senhor Jesus. Aleluias, a paz do Senhor, irmãos. Amém. Aleluias. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Não, glória a Deus, amém? Aleluias, glória a Deus. Amém. Para mim é motivo de muita alegria, amém? Quando foi me dada a oportunidade, pude ficar muito alegre na presença do Senhor, amém? E o Senhor nos deu a palavra, amém? Que está no Evangelho de Lucas 18, amém? Capítulo 18. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Todos encontraram, irmãos? Diga amém. Glória a Deus. Tem o título como A Parábola do Juiz Iníquo. Diz assim: e contando-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a me importune muito. Versículo 6: e disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém, glória a Deus. Palavra maravilhosa que o Senhor nos deu. Aleluias. Eu confesso aos irmãos que algo nos chama a atenção sobre esta parábola. Jesus ali, os discípulos se preocupavam, os discípulos observavam como Jesus orava, os discípulos viam em Jesus um homem de oração, e então eles passavam a observar e a entender que um homem de Deus precisa ter uma vida de oração, precisa ser dirigido pelo Espírito Santo. Aleluias. E ali, nesse momento, os discípulos começam a questionar Jesus sobre o dever de orar. E Jesus, para que eles tenham um entendimento bem claro, Jesus explica em parábolas, amém? O poder da oração. E uma coisa que nos chama muita atenção sobre esta parábola é olhando para esta viúva. Em primeiro lugar, irmãos, esta viúva, ela era uma mulher, e uma mulher naquele tempo vivia sobre discriminação. Aquele tempo, uma mulher, a história diz que naquele tempo uma mulher tinha um local separado dentro da sua própria casa, que ela não poderia ultrapassar. A história diz que naquele tempo uma mulher,
ela era obrigada a viver com as concubinas, que nada mais é, nada menos é do que amantes do seu marido, e ela teria que aceitar isso. A história diz que, segundo a tradição daquele povo, daquele tempo, essa mulher, ela deveria, quando ela fosse sair para a rua, estar cobrindo o seu rosto com 2 véus, e ali seria uma desonra muito grande se ela saísse à rua com o rosto descoberto. Seu marido poderia, por direito, expulsá-la da sua própria casa, divorciar-se dela. Se ela parasse na rua para falar com algum homem, ou até mesmo se uma mulher ficasse no portão de sua casa, seja para olhar a rua, seu marido poderia repudiá-la. Amém? E a história diz que a mulher nessa época, até mesmo dentro do templo, para servir a Deus, ela ficava numa posição inferior ao dos homens, ela ficava atrás dos homens, e se o culto não tivesse nenhum homem, essas mulheres não poderiam, o culto não poderia começar. Amém? Então, naquela época, essas mulheres enfrentavam muita discriminação por parte dos judeus, por parte dos homens. A história diz também que se uma mulher estivesse no período de sua menstruação, ela deveria ficar 40 dias afastada, não poderia tocar em nada, porque tudo que ela tocasse, ela tornaria impuro, então ela era vista como impura. Se fosse um varão, se fosse uma menina, ela teria que ficar ao dobro. Aleluia, glória a Deus. Eu olhando para esta mulher, para esta viúva, ela carregava todas estas discriminações com ela pelo fato dela ser uma mulher naquela época. Amém? E quando Jesus veio, quem mudou essa história foi Jesus, que Jesus deu a atenção a devida para a mulher. Jesus recebeu a mulher com amor, colocando em igualdade com o homem. Mas voltando para o texto e o contexto da palavra, essa mulher, ela carregava com ela essa discriminação, e não somente essa discriminação, mas ela carregava um outro fato importante. Ela era uma viúva, e uma viúva, ela estava desprotegida. Ela não tinha seu marido, ela não tinha ninguém por ela. A Bíblia nos ensina que nós, como igreja do Senhor, devemos acolher as viúvas, os órfãos. Por quê? Porque são pessoas que muitas vezes não tem ninguém por elas, desamparada. Então ela carregava 2 situações, e a Bíblia nos mostra um outro personagem nesta parábola. Era um juiz iníquo. Segundo a Bíblia, diz que esse juiz não temia nem a Deus. Esse juiz não temia o homem algum. Esse juiz era uma pessoa mau, uma pessoa amante de si próprio, que não respeitava ninguém, dono dos seus próprios princípios. E o que nos chama mais atenção, uma autoridade normalmente já carrega uma prepotência em seu coração. Esse homem era um juiz, ele tinha autonomia de mandar prender e soltar. Então essa mulher, ela carregava isto na sua vida, no seu coração. Amém? O que nós aprendemos com essa lição, com essa história? Igreja do Senhor, primeira coisa, barreiras são para ser quebradas. Aleluias. Paradigmas são para ser quebrados. Aquilo que o homem pode dizer, amém, que você não vai conseguir, aquilo que você tem em meta a alcançar, tem que ser quebrado. Você tem que lutar por aquilo. E essa mulher, tomada de uma firme confiança, de uma firme fé no coração dela, ela vai até aquele juiz. Aleluia, glória a Deus. Então ela quebra a barreira e se achega diante daquele juiz. Olhando para essa história, irmão, muitas vezes nós, como seres humanos, precisamos quebrar barreira para se achegar a Deus. Nós precisamos quebrar barreiras que levamos dentro do nosso coração.
Aleluias. Deus está falando nesta noite, talvez com pessoas que por alguma situação que estava buscando, estava orando a Deus, estava confiando, deixou o desânimo entrar em seu coração e parou de fazer aquilo que daria resultado. Voltou, retrocedeu ou parou. Deus está falando nesta noite, aleluias, com pessoas que devido a uma situação, talvez que tenha machucado, seja uma palavra, seja alguém às vezes até dentro do seu lar, do seu serviço, que não acreditou em você, que se levantou contra você. Deus está falando nesta noite para aquelas pessoas que criaram um complexo de inferioridade dentro do seu coração e dizem para si mesmo que não conseguem mais chegar em lugar algum, dizem para si mesmo que não conseguem mais caminhar, que não conseguem mais ter uma vida íntima com Deus, que não conseguem mais buscar o sobrenatural. Deus está falando nesta noite, aleluia, com pessoas que criaram dentro de si um complexo dizendo: Deus não é comigo, Deus não me ama. Quanto tempo eu tenho orado por uma causa, quanto tempo eu tenho confiado em Deus e tenho dobrado meus joelhos e nada muda. Aleluia, glória a Deus. Deus está falando nesta noite com pessoas que criaram dentro de si um coração triste na presença do Senhor, que trazem consigo uma frustração. Queridos, eu quero falar nesta noite que aquele que planta o desânimo nos nossos corações é o diabo, é o inimigo. Essa é a arma que o inimigo mais tem usado contra a igreja do Senhor. Essa é a arma que o inimigo tem mais investido sobre nossas vidas. Diante de uma situação, muitas vezes como ser humano, nós colocamos meta e prazo para Deus resolver o nosso problema. Então chega naquele prazo que nós determinamos dentro do nosso coração, aleluias, e nada é mudado. Então o diabo começa a trabalhar. A partir do esfriamento, do desânimo, o diabo começa a jogar seta em nossa mente, dizendo que não vamos chegar em lugar algum, dizendo que não adianta estar num culto de oração, não adianta estar numa campanha, não adianta estar buscando Deus, que aquela situação não vai mudar. Aleluia, glória a Deus. Querido, diante desta palavra, nós podemos ver a atitude daquela viúva. Ela não desistiu. A Bíblia nos diz que ela chegou por diversas vezes diante daquele juiz. Ela quebrou a barreira. Talvez pessoas diziam para ela: você é louca, você vai até aquele juiz é ruim. Mas ela não deu ouvido para ninguém. Ela não escutou, ela não olhou a oposição, ela não olhou o tamanho daquela barreira, mas ela creu. Assim é nós no mundo espiritual. Nós precisamos olhar para o tamanho do Deus o qual nós servimos. Aleluia, glória a Deus. Nós não podemos olhar barreiras, porque barreiras são para serem quebradas. Aleluia. E normalmente, igreja, quando estamos lutando, no meio da luta, o desânimo vem. Talvez, se aquela viúva tivesse desanimado e tivesse desistido, ela poderia estar desistindo na penúltima tentativa. Ou seja, querido, se você pensa em desistir, não desista. Se você tem deixado de orar, tem olhado para as adversidades, saiba que falta pouco. Falta só mais um pouquinho. Falta só mais um pouquinho para que o nosso juiz justo nos atenda o nosso pedido. Porque se você desistir, você pode desistir próximo da vitória. E aquela viúva, então, ela não desistiu. Através da insistência, ela lutou e lutou. E a Bíblia nos diz que aquele juiz, aleluias, não atendia. Aleluias. Aquele juiz, ele não poderia atendê-la, até mesmo de recebê-la dentro do seu escritório. Como ele não poderia atendê-la o pedido que ela tinha.
Aleluias. Eu posso imaginar que esta viúva chegava à frente desse juiz, e esse juiz não atendia o pedido dela, e a Bíblia nos relata que ele era um homem mau. Provavelmente eu chego a pensar, eu penso, que aquele juiz a maltratava, humilhava aquela viúva. Muitas vezes ela saía dali chorando, e quanto mais ela ia, mais piorava a situação. Deus está falando para pessoas que estão orando, que estão crendo, e parece que a situação cada vez piora. Parece que quanto mais ora, piora. Aleluia, glória a Deus. Mas é assim, querido, porque Deus prova a nossa fé. Deus prova o nosso amor por Ele. E é através da insistência. É através da insistência. Primeiro, Deus quer que nós quebramos barreira dentro do nosso coração. Nós temos que orar pelas nossas metas. Nós temos que orar pelos nossos propósitos. Mas nós não podemos entrar na presença do Senhor com o coração fechado e preocupado com o que há de acontecer. Nós temos até mesmo que renunciar os nossos problemas para orar e crer e apresentar os nossos problemas na mão de Jesus. Porque se nós não vencermos essa barreira, entrará anos, entrará dias, e nós estaremos orando, e nada acontecerá. Como essa viúva quebrou a barreira, esse juiz atendeu o pedido dela. E assim é com nós, igreja do Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Nós podemos analisar nesta história, irmãos, que ela foi até o fim. Aleluias. Ela foi até o fim. Nós precisamos ir até o fim. Nós precisamos orar, acreditar, abrir nosso coração, chorar na presença de Deus, apresentar a nossa vontade diante de Deus e se humilhar, dizer: Deus, se você não consegue, irmão, se você não consegue, você diga para Deus: Deus, eu não consigo, me ajuda, me remova. Você apresenta os seus erros, as suas falhas para Deus, porque através da sua humildade, Deus irá começar a cuidar de você e começar a moldar uma pessoa, o qual é o desejo dele, uma pessoa que crê, que acredita, que busca. Aleluias, glória a Deus. E olhando para esta parábola, para esta palavra, através da insistência, esse juiz iníquo julga a favor dessa viúva. Através da insistência dela, esse juiz julga. A Bíblia nos diz que este juiz era um homem mau. Queridos, se uma viúva, aleluias, quebrou barreiras, que carrega com ela toda essa discriminação, e provavelmente esse juiz olhava para ela com um olhar inferior, aleluias, ela conseguiu, pela base da insistência, tocar no coração daquele juiz, e aquele juiz então foi importunado, e aquele juiz passa a atender o pedido dela. Aleluias. Sabe qual a diferença? Deus está falando nesta noite. Deus está falando nesta noite que Ele é um juiz justo. Ele é um juiz que ama a sua igreja. Ele é um juiz que ama a sua vida, que ama a minha vida. Ele é um juiz que está pronto a nos atender, que está pronto, que faz aquilo que nós precisamos. Aleluias, com amor, com prazer. Aleluias, glórias a Deus. Lá em Lucas 11:9 diz assim: eu vos digo a vós, pedi e dai-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e quem bate abrir-se-lhe-á. E qual pai entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará um peixe, uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, saber das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem.
Aleluia, Deus glorioso. Glória a Deus, aleluias. O Senhor nos garante, assim como aquela viúva, ela bateu, e Deus aqui diz, Jesus nos garante: batei e abrirá a porta. Aleluias. Por que muitas vezes a porta parece que não abre? Talvez nós estamos batendo pouco, talvez nós estamos deixando de bater, aleluias, sobre aquela porta. Talvez nós estamos deixando a dificuldade entrar em nosso coração, os problemas, e estamos passando a desacreditar de um Deus que nos deixa bem claro na palavra dele, que nos concede aquilo que nós pedimos, aquilo que nós necessitamos. Aleluia, glória a Deus. Então nós precisamos crer, nós precisamos quebrar as barreiras, quebrar o nosso próprio eu, dizer para Satanás: Satanás, para trás de mim, eu tenho um Deus grande, eu tenho um Deus maravilhoso. Talvez você, querido, talvez você pecou, talvez você errou, querido, não deixe Satanás te acusar. Diga para ele: para trás de mim, Satanás. Se levante, entre na presença de Deus e diga: Deus, eu errei, eu pequei, tente misericórdia, transforma a minha vida, dê um passo, porque Jesus conta conosco, Jesus conta com a igreja do Senhor. Jesus quer sarar a nossa terra, aleluia. Jesus quer sarar o nosso coração, para te dar, aleluias, para você ter intimidade com Ele, e Ele passar a te dar experiência na presença de Deus, para que toda aquela experiência que Ele mostrar na sua vida seja algo de testemunho, e através disso o nome do Senhor seja glorificado, aleluias. E através disso os nossos vizinhos possam ver a diferença em nossa vida, e através disso nós possamos formar discípulos, possamos, aleluia, ser exemplo para vidas do que Deus fez e faz na nossa vida, e pessoas ali sejam despertadas a conhecer o Deus o qual nós servimos. Querido, há um plano de salvação, só que nós temos o livre-arbítrio de Deus, e às vezes nós paramos a bênção que Deus tem na nossa vida. Às vezes nós retardamos a bênção que o Senhor tem na nossa vida. Aleluias. Deus nos faz lembrar de algo sobre aquele povo no deserto, o qual teriam que ficar 40 dias para chegar na terra prometida. Mas não, eles ficaram 40 anos. Eles poderiam ter ali sido fiéis com Deus e poderiam ter herdado aquela terra, mas não, eles não foram fiéis com Deus. Eles olharam para a dificuldade, eles olharam ali para a panela de carne que faltava e esqueceram de ver aquilo que Deus já estava fazendo e fazia sobre a vida deles. Deus ali protegia eles, à noite era muito frio, Deus ali colocava uma coluna de fogo ao redor deles. De dia era muito calor, Deus ali colocava nuvens sobre eles e conduziam eles através da direção da nuvem para um local seguro. E nós somos assim, querido. Muitas das vezes nós esquecemos de olhar para aquilo que Deus já tem feito em nossa vida. Nós esquecemos de agradecer, de ser grato a Deus por onde Deus nos tirou. Nós esquecemos de agradecer a Deus pelas bênçãos que Deus tem colocado em nossas mãos, e temos apenas questionado a Deus porque queremos mais. Mas nessa noite Deus deu uma mudança para a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Nesta noite Deus deu uma mudança para mim e para a sua vida. Deus quer tratar em nossos corações, retirar aquilo que nos impede, Senhor, de nos entregarmos por inteiro para Ele. Deus quer tirar as preocupações do mundo, Deus quer tirar as preocupações dos problemas, e Deus está falando nesta noite:
tua preocupação sobre mim. Lança os seus defeitos sobre mim. Deus quer nos ouvir. É como um celular, irmãos. É como um celular, uma ligação, um telefone. Quando nós ligamos para alguém e alguém que não nos conhece atende, essa ligação ela fica prejudicada. A pessoa não conhece, não sabe quem é a gente, o que nós queremos, e nós não sabemos nada dessa pessoa. Assim é com Jesus. Ele quer ter uma amizade conosco. Quando ligamos para o nosso amigo, para uma pessoa que nós conhecemos, nós conversamos, nós falamos o que nós temos passado, a pessoa diz algo para nós. Assim é com Jesus, querido. Ele quer nos conhecer. Deus, Ele quer nos conhecer através da oração, para te orientar, para cuidar de você, para responder o que você precisa, para trabalhar em seu favor. E nós precisamos ouvir a voz de Deus, porque se nós não ouvirmos a voz de Deus, essa relação é cortada. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, que nós possamos ouvir a voz do Senhor, aquietar o nosso coração e lançar as nossas ansiedades na mão dEle. Não deixe que o problema te afaste da intimidade de Deus. Não deixe. Talvez muitas pessoas estão tristes, talvez muitas pessoas estão desanimadas, porque tem faltado combustível em nossa vida. Aleluia, glória a Deus. É através da oração que Deus fortalece nosso espírito. É através da oração que Deus nos deixa fortes e firmes para aguentar a adversidade desse mundo, para aguentar os afrontas desse mundo. É através da oração que Deus molda o nosso espírito, o nosso caráter, e nos ensina a andar com uma visão espiritual, nos ensina a ter confiança nele, nos ensina a acreditar e nos ensina, aleluias, a passar por cima de todos os obstáculos. Aleluias. É na oração que Deus nos fortalece. Eu quero fazer uma ilustração, amém? Para que fique bem claro o entendimento. Existia um homem, aleluias, e esse homem era um servo de Deus, e esse homem orava ao Senhor constantemente. E numa noite Deus ali aparece para ele. Numa noite ele tem uma experiência com Deus, e Deus fala para ele: filho meu, lá fora da sua casa há uma rocha muito grande, e eu quero que você a empurre. E esse homem ali, neste momento, ele atende a voz de Deus, e ele passa então a empurrar essa rocha. A história diz, é uma ilustração, querido, não está na Bíblia, é apenas uma ilustração, que essa rocha era muito grande, e esse homem com seus ombros começa a empurrá-la. Esse homem com seus ombros começa com toda a sua força a empurrá-la, e ali passa dias, passa semanas, passa hora, passa meses. Aleluias, glória a Deus. E esse homem continua empurrando essa rocha. Então certo dia este homem olha para esta rocha e fala: eu estou empurrando esta rocha todos os dias, tenho ficado com meu ombro, com as minhas costas doloridas, e essa rocha não se movimenta, eu não consigo tirar essa rocha do lugar. E ali este homem começa a falar estas palavras. O inimigo se levanta neste momento e começa a colocar setas e acusações na mente e no coração dele, dizendo: não era para você empurrar todo dia, era para você ter empurrado um dia. Você não vai conseguir, você não vai vencer. Olha o tamanho dessa rocha, olha o tamanho dessa rocha, olha como você está. E ele ali passa dias sem empurrar aquela rocha, triste, chateado, dando ouvido para aquela seta,
dizendo que não consegue, que não vai vencer, que não tem jeito, que é um fraco. Então esse homem, movido de uma dor muito forte em seu coração, ele ajoelha na presença do Senhor, e ali ele fala: Deus, eu tenho tentado empurrar essa rocha, mas eu não tenho conseguido, eu não tenho força, eu não consigo, nada mudou, nada se movimentou, eu não vou vencer. E Deus ali, nesse momento, faz uma revelação muito forte para esse homem. Deus ali nesse momento diz para esse homem: aleluias, eu não mandei que você movesse a rocha de lugar, aleluias, eu mandei que você empurrasse a rocha. Olha para as suas costas. Deus fala para esse homem: olha para os seus braços, olha como eles estão fortes. Olha para a sua panturrilha, para a sua perna, e veja como está forte, como está musculoso. Veja o quanto você cresceu, veja o quanto você melhorou. Eu te fiz melhor, para que assim você possa carregar mais peso, para que assim você possa ajudar mais pessoas, para que assim você tenha mais força para fazer aquilo que eu lhe peço. E ali Deus diz: você empurra a rocha, agora o mover é comigo. Eu vou mover a rocha em teu favor. Aleluia, Deus. Deus está falando nesta noite, igreja. A atitude é conosco, a oração é conosco, mas quem muda é Deus. Quem liberta é Deus. Quem transforma é Deus. Quem muda a situação é Deus. Mas nós precisamos empurrar a rocha, nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos fazer a nossa parte. Aleluia, Deus, para que assim as orações sejam recebidas. Aleluia, para que assim nosso Deus, de íntimo amor que Ele tem por mim e por você, igreja do Senhor, Deus diga: agora chegou a hora de cantar, agora chegou a hora da vitória. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, Deus é maravilhoso. Para finalizar, irmãos, Deus tem pressa. A palavra de Deus diz aqui no último versículo, no versículo 7, Deus diz que ainda tardio para com eles, ou seja, ainda que tarde para com nós, ainda que nós achamos que é tarde. E no versículo 8 diz: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Irmãos, enquanto você pode achar que é tarde, Deus tem pressa em atender a sua oração. Deus tem pressa em assinar o decreto ao seu favor. Aleluias. Deus tem pressa em fazer justiça para com aquele que crê e clama dia e noite, a fim que a fé dos seus filhos seja edificada e o nome seja glorificado através de testemunho. Novas vidas se convertam e sejam salvas, e preparado para a volta de Cristo, para a volta de Jesus. Mas nós precisamos estar com a nossa fé convicta em Deus, e só existe um caminho para que nossa fé seja edificada: é a oração, é a intimidade, porque através da oração Deus vai mostrar para você que é o seu favor, Deus vai corrigir o que Ele quer, Deus vai conduzir da maneira que Ele quer e vai te mostrar que é na sua vida. Aleluia. E através disso, quando Jesus voltar, Ele achará fé, Ele achará pessoas que estão no propósito, têm intimidade com Jesus, são amigos de Jesus, e é isso que Ele quer achar de nós, para assim levar a sua igreja. Amém? É isso que Jesus quer achar de nós. Fé na oração, atitude, acreditar que tudo é possível àquele que crê. A palavra de Deus nos garante. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Então vamos, irmãos. Essa palavra também veio para mim, irmãos. A palavra vem primeiro para aquele o qual irá transmitir. Eu e você precisamos orar mais, precisamos ter as nossas fé edificadas, acreditar, ter atitude na presença de Deus e decretar a derrota de Satanás sobre a igreja do Senhor, sobre a sua vida, porque a palavra de Deus nos garante que nenhuma arma forjada e preparada contra a igreja do Senhor
irá prosperar contra a igreja do Senhor. Então Satanás, ele não tem poder contra a nossa vida. Nós deixamos ele, às vezes, pintar e bordar. Mas nesta noite, se levanta e diz: nenhuma situação vai me parar. Todas as dificuldades estarei lançando na mão de Jesus, na mão de Deus, e é Ele quem vai trabalhar por mim. Eu tenho a certeza que a minha vitória virá em nome do Senhor Jesus. Eu tenho a certeza que meu esposo será liberto, que meu filho será liberto, que portas de emprego serão abertas, que a minha família será salva, que eu serei curado talvez dessa enfermidade. Declare, irmãos, declare em nome do Senhor Jesus que a vitória é sua, que a vitória é nossa, e nenhuma arma forjada e preparada contra nós irá prosperar, porque nós temos um Deus grande, um Deus vivo na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Não, creia nesta palavra, em nome do Senhor Jesus. Esta palavra o Senhor nos colocou em nosso coração de madrugada, irmãos. Eu não dormi porque Deus colocou algo em meu coração. Eu tive que levantar para anotar, pela misericórdia dele, irmãos, porque eu não sou digno, eu sou filho e servo, e assim como você, eu tenho que melhorar cada vez mais para o Senhor. Mas o Senhor quis que transmitisse esta palavra para a sua igreja. Amém? Eu quero neste momento agradecer a oportunidade, amém? Em nome do Senhor Jesus, por esta palavra, agradecer ao pastor pela confiança, amém? O pastor estará colocando nós para orar daqui a pouco. Então, irmãos, vamos guerrear, vamos orar, vamos declarar a falência de toda seta, de todo investimento. E lembre-se, desânimo não provém de Deus. Se algum desânimo tenta entrar em nosso coração, vamos declarar que todo desânimo irá cair por terra nesta noite. Esta noite é noite de cura, esta noite é noite de renovação, esta noite é noite de milagre na sua e na minha vida, amém? Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Obrigado.